A essa altura você compreendeu aí os principais conceitos da programação estruturada. Nessa aula você vai ver estruturas de decisão. Por favor, não faça de qualquer jeito, presta bastante atenção. Observa como é desenhado o fluxograma, como é mantida a sequência no fluxograma. Observa no momento de fazer o código a indentação. São detalhes que auxiliam muito, tanto a você mesmo ou a você mesma quando for dar manutenção no seu código no futuro, porque às vezes a gente escreve um programa e dali a 1 ano, 2 não lembra mais o que fez ali. Então essa forma estruturada de trabalho ajuda muito na manutenção, assim como para eventualmente uma terceira pessoa, outra pessoa que vai dar continuidade no seu trabalho. Na verdade, é muito feio sair da empresa e largar o seu ex-patrão na mão, né? Você vai ser mal falado ou mal falada depois no futuro. Então é legal deixar as coisas em ordem para que a pessoa que vai te substituir possa dar seguimento ao seu trabalho, tá? Isso é muito importante. Então, peço que preste bastante atenção nos detalhes e leve a sério, beleza? Ótima aula para você! Continuando o nosso curso de Lógica de Programação, e agora onde a gente está focando na programação estruturada, a gente vai trabalhar com estruturas de decisão, começando por essa aqui. A gente vai estudar isso através de um exemplo, ok? Então começo aqui com o fluxograma, tá? Um programa simples que vai perguntar ao usuário, o usuário é a pessoa que está usando o computador, tá certo? Vai perguntar ao usuário qual a idade dele e vai dizer se ele pode já dirigir um carro ou não, beleza? Então, vamos lá. Nosso fluxograma início, declare idade, caractere. O que significa isso? Vamos lembrar? A gente está declarando uma variável, lembra? Uma daquelas gavetinhas etiquetadas com o nome idade. Então o nome da variável é idade. No módulo seguinte aqui eu tenho digite sua idade. Então este símbolo é para impressão na tela ou para captura de dados. No caso está entre aspas. Vai imprimir na tela para o usuário, digite a sua idade. O usuário vai digitar a idade e isso vai ser guardado no computador. Aonde? Aqui está o símbolo de captura. Ou seja, vai ser guardado naquela gaveta, ou, se preferirmos, né, variável, na variável chamada idade. E agora sim vem, eu coloquei aqui em amarelo, a tal da estrutura, tá, de decisão. Você faz uma pergunta, idade, repare, idade está fora de aspas, então estou me referindo à variável. O computador vai na gavetinha, vai ver qual é a idade que está lá, ou seja, quanto que o usuário digitou, tá certo? E pergunta, é maior ou igual a 18? Se sim, o fluxograma segue aqui pela direita, se não, segue pela esquerda. E repare que depois que fizer o que está de um lado ou de outro, prossegue aqui na mesma linha, tá certo? Então, se for maior do que 18, digitado, ele vai imprimir, já pode dirigir, finalizou o programa. Caso contrário, vai imprimir, né? Então entra o C e o se não, ficou claro? Ele vai imprimir, ainda não pode dirigir e finaliza o programa, tá bom? Característica então da estrutura, repare, ela abre e fecha no mesmo alinhamento aqui, na mesma sequência, tá? Antigamente, com aquele monte de GoTo, se fazia o quê? A idade maior ou igual a 18? Sim. Aí mandava imprimir para cá e botava um fim lá. Não. Mandava para cá e botava outro fim aqui. Aí fica um negócio esquisito, um programa com 2 fins, tá? Isso não se faz na programação estruturada, lembramos da sequência, e por isso então foram criadas estruturas. Essa estrutura aqui que você vê de uma forma desenhada em fluxograma, ela vai ser replicada na hora de você fazer o código. Você vai fazer um código que vai lembrar essa estrutura. Então agora, aqui do lado de cá, a gente pegou essa lógica, né, desse fluxograma e codificou na linguagem Portugal, ok? É uma linguagem então para a gente aprender para os iniciantes, né? Então vamos lá. Todo programa em Portugal começa com a palavra programa, abre chave e observa. Neste alinhamento aqui, eu colori de propósito, você tem o fechamento da chave. Então tudo que está entre essas duas chaves será o nosso código. Perfeito? O nosso programa, é o que vai acontecer aqui, tá? Você podia dizer, aqui no caso, função início e o rosa, que também fecha a função início, como início e fim do programa. Ele vai caber ali dentro. Então vamos lá. A função início é obrigatória,
em todo o código escrito em Portugal. E é dentro dela também que está o programa principal. Pode ter outras funções, não é o caso aqui, que ficaria entre o programa e a chave, tá? Então a função início basicamente é todo o nosso código. E observa, começo aqui declarando a idade como caractere. O código, tá? A sintaxe em Portugal, para dizer que a variável idade é um tipo caractere, chama-se cadeia. Então isso aqui é sintaxe da linguagem. Em outra linguagem vai ter outra sintaxe. Mas eu estou aqui declarando a variável idade, veja, não tem aspas, é uma variável, tá certo? E dizendo que a forma dela é cadeia, vão entrar ali caracteres, não números, entendeu? Legal, então esse primeiro bloco está escrito aqui. Em seguida, manda apresentar na tela, digite sua idade. O comando, a sintaxe em Portugal é escreva. E aí veja, se eu esquecer de colocar o parênteses, não vai funcionar, o programa vai dar pau. Tá? Se eu esquecer as aspas, também vai dar pau. Então, vamos lá, escreva. O que está entre parênteses e aspas é o que vai aparecer na tela. No caso aqui, né, digite sua idade. Então, na hora que o computador for obedecer essa sequência, né, esse algoritmo, ele vai apresentar na tela, digite sua idade. Observe aqui que leia é a hora da captura, né? Então, esse símbolo aqui, olha, captura a variável que chama idade. Então, olha, leia idade, está sem aspas, é uma variável diferente daqui, está dentro das aspas, é para escrever aquele texto, não é para buscar variável em lugar nenhum, entendeu? A variável fica fora das aspas. Capturou a idade, e aí, olha aqui em amarelo, eu então escrevi a estrutura de decisão, se não, em Portugal, correspondente ao que está em amarelo do lado de cá. Vamos comparar? Vai perguntar se a idade é maior ou igual a 18. Se sim, vai imprimir que já pode dirigir. Vamos ver como é que funciona isso. Então, olha, se idade maior ou igual, não tem no computador este símbolo que a gente usa na matemática, maior ou igual, e a gente faz dessa forma, sinal de maior seguido de igual. Se idade maior ou igual a 18, abre a chave amarela, fecha a chave amarela. Então vai fazer o que está entre essas duas chaves, percebe? É basicamente o lado direito, é isso aqui. Poderíamos ter mais instruções aqui dentro, não precisa ser uma só não, tá? Então tudo que está entre essas duas chaves vai ser feito se a idade for maior ou igual a 18, beleza? Se ele entrar por aqui, ou seja, a pessoa digitou lá 20, por exemplo, vai ser maior, ele vai efetivar isso, então ele não entra no senão, daqui ele pula para a linha que tivesse abaixo, poderia ter instruções aqui abaixo, mas aí acabou o programa, ele para, tá certo? E o senão, idade é maior do que 18, vamos dizer que ele digitou lá 15 anos, então em vez de obedecer essa instrução, ele pula para cá, ele vai para o senão, e aí escreva, ainda não pode dirigir, finaliza o senão, finaliza a função início e finaliza o programa, ok? O que você vai fazer agora? Você vai entrar lá no ambiente do Portugal, vai digitar esse texto e provavelmente da primeira vez pode ser que você esqueça aspas, o parênteses, e aí vai dar pau, quer dizer que não vai funcionar, e você vai corrigindo até digitar perfeitamente, tá? É um bom exercício para você perceber que um errinho de código, um caractere que não é aquele que a sintaxe pede, você vai apanhar um pouquinho, o programa vai dando pau e a gente vai aprendendo à medida que vai corrigindo, você vai ficando cada vez mais preciso, precisa. Beleza? Então tá aqui. Aqui você apresentou uma programação estruturada, observe que segue o fluxo, não tem nenhum go-to, ele não volta para trás, não anda, né, lá para frente, ou seja, ele segue a sequência, obedecendo aqueles conceitos de programação estruturada. Na fase seguinte agora, a gente vai estudar uma outra estrutura de decisão que é um pouco mais complexa, tá? Aqui no caso do se não, você tem uma opção, satisfez ou não satisfez. Mas em algumas situações eu posso ter que tomar uma decisão tendo mais de duas opções, 3, 10, 15 opções. Vamos ver em seguida. Uma segunda estrutura de decisão a gente chama de estrutura caso. Fiz aqui um fluxograma de um programa que vai fazer o seguinte: o usuário vai digitar um código de determinado produto e o computador vai apresentar na tela a descrição daquele produto. Bora ver como é que funciona, fica mais fácil para você entender a estrutura. Vamos lá. Então, aqui está o início,
vamos declarar uma variável tipo texto chamada code de código, né? Então a variável, a gavetinha lá na memória chama-se code. Vai apresentar na tela para o usuário, digite o código do produto. Quando o usuário digitar o código, vai ser armazenado então na memória da gaveta chamada code, ou seja, na variável code, beleza? Aí aqui em amarelo, repare, começa aqui, termina aqui embaixo, você tem aqui, nós chamamos de estrutura caso, né? Normalmente as linguagens de programação, tirando Portugal, são em inglês, então é muito conhecida como estrutura case, ok? É a tradução caso. Beleza, como é que ela funciona? Essa variável code que está lá vai entrar no espaço de decisão, ele vai abrir a gaveta code, vai verificar o valor e vai ver as diversas possibilidades. Repara que tem mais possibilidades do que a estrutura C, então, né? Então ele vai verificar, olha, se o código for A01, escreva capa de celular e termina, vem aqui para baixo. Ele só vai verificar as outras opções se não for essa, se a primeira não for verdadeira. Então, vamos lá, digitou código. Vamos digitar um código que não existe? Aqui, o A05. Então ele vem aqui, código A01, não é. Então ele vem para cá. É A02? Também não é. Digitei A05, lembra? A03 não, também não é. Então ele vem para a última, que não tem nenhuma, um código definido, é uma opção, é a última opção, ou seja, se nada acontecer, o que ele vai fazer? E imprime código não cadastrado. Mais uma vez, vamos digitar o código A02. Então ele entra lá, código. A01, não é. Então ele vem para cá. É A02? Sim. Então ele digita suporte para celular, certo? E vai para o fim. Não olha mais nada aqui do lado. Facinho. Qual é a diferença? A diferença da estrutura case, o caso, né? Para a estrutura C, então, o que acontece é que no C, então, você teria que fazer um dentro do outro para conseguir atingir vários níveis e ficaria muito confuso. Então a estrutura caso ela facilita muito quando você tem mais de duas opções, ok? Bora codificar agora no nosso Portugal, né? Como é que vai ficar? Então, copiando o fluxograma e codificando usando a sintaxe do Portugal. Vamos lá. Você já sabe, começa com o programa abre-chave, fecha aqui embaixo. Função início, fecha aqui, olha. Já tracei a linha para facilitar para você, tá? E mantive a cor. Então, dentro da função início vai ficar o nosso código, tá? Aqui a primeira coisa que ele pede é para declarar uma variável tipo texto, code. A gente lembra que cadeia é a sintaxe correta para o Portugal e declaramos então a variável tipo código do tipo texto, que chama-se cadeia lá. Em seguida, ele pede para escrever na tela, digite o código do produto. Então escreva, digite o código do produto, uma linha de comando, ok? No comando seguinte, ele vai capturar o código digitado pelo usuário. Nosso comando aqui em Portugal, leia code. Foi lá para a memória o valor que o usuário digitou. Perfeito? E aí começa a estrutura amarela. Eu mantive o amarelo aqui. Tá? Então a estrutura caso começa com escolha e aqui dentro o nome da variável que vai trabalhar, tá certo? Que vai dar as opções, que no caso é code. Então escolha code. Observa que abre chave aqui amarelo, fecha a chave aqui no final. Tá? Na verdade, abre chave, fecha a chave seria essa entrada e esse pontinho aqui, finalizando a estrutura caso, ok? E aí a sintaxe é essa, caso, entre aspas, a primeira opção, A01, então se o sujeito digitou lá A01, escreva capa de celular e pare, tá vendo? Esse pare é necessário nessa linguagem porque uma vez que ele veio por aqui, ele vai embora, ele não vai testar as outras opções. Então o pare está indicando que não é para testar caso A02, nem caso A03, nem caso contrário. Ou seja, o pare manda direto para cá. Ok? Mas mantém a sequência, né? De cima para baixo, tá bom? E aí você tem cada caso, né? Representado e finalmente chama caso contrário. Essa é a sintaxe no Portugal para esse último que eu não coloquei aqui escrito. Enfim, no fluxograma não tem sintaxe, né? Então essa seria a última opção. No Portugal você tem que escrever caso contrário e aí escreva código não cadastrado e finalizou o programa. Beleza? Então o que você viu nessa aula? Duas estruturas importantíssimas
chamadas estruturas de decisão. Repare que não tem GoTo, não manda o programa para o outro lado, nem para cima, nem para baixo, evita o código espaguete, não é verdade? E você está dentro aí dos conceitos de programação estruturada. E olha só, se você digitar esse código lá no ambiente do Portugal, vai dar pau, vai dar erro. Sabe por quê? Olhando aqui com cuidado, eu vi que eu esqueci de colocar parênteses. Olha só, na instrução Leia Code, a sintaxe do Portugal é a seguinte: leia, abre parênteses, aí você põe o nome da variável, fecha parênteses. Então, este pequeno detalhe faria o programa não funcionar. Corrigido, agora já está pronto. Você pode ir lá digitar, testar o seu programa no ambiente Portugal. Legal? Se você compreendeu, gostou dessa aula, por favor, deixe o seu like, divulga para os seus amigos, compartilhe e se ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se para receber novos vídeos, beleza? Também, se você caiu de paraquedas nessa aula, dá uma olhadinha na playlist porque nós temos o curso completo de lógica de programação. Muito obrigado por sua atenção, até a próxima aula.